Olá, hoje trazemos uma reflexão sobre o tripartismo. É importante que nós possamos refletir acerca dessa questão da atualidade desses temas, uma vez que nós levantamos a perspectiva aqui no canal de demonstrarmos que grande parte dos direitos sociais que estão sendo questionados por parte de alguns segmentos patronais, por parte de alguns segmentos políticos, por parte do governo, não são jabuticaba, não são algo tupiniquim criado a nível de Brasil, mas que vem dentro de uma pauta de direitos universais, de direitos humanos, e que tem levado o mundo ao desenvolvimento dentro do próprio capitalismo, dentro da lógica do mercado. É uma lógica de desenvolvimento, uma vez que só dá para fazer melhores negócios e ampliar os negócios que nós temos quando nós temos um nível de segurança, um nível mínimo de segurança nas relações. E essa segurança só pode acontecer, em verdade, quando nós temos os direitos mínimos avançados em nível de cumprimento desses direitos, em nível de desenvolvimento das relações, de modo que as empresas pudessem e possam atualmente crescer a nível transnacional, algo que sobeje a perspectiva de um Estado, até porque nenhum Estado tem todos os insumos e todas as perspectivas para o desenvolvimento. Há um diálogo constante, uma necessidade constante de insumos e de mercados e de consumo a nível mundial. Então se percebeu que o diálogo social é o melhor caminho, e esse diálogo social que internacionalmente é manejado dentro da Organização Internacional do Trabalho, ele traz uma lógica de diálogo entre representantes dos governos. Hoje, na Organização Internacional do Trabalho, nós temos 187 países como Estados-membros da OIT, membros representantes dos empregadores desses 187 países e membros representantes dos trabalhadores dos 187 países. Um caso importante para a gente perceber a importância e como é a lógica do diálogo social, a lógica econômica, o conceito de economia, para que a gente traga um caso. A economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Dentro dessa perspectiva econômica, percebemos a escassez e a necessidade por outro lado. E aí vem o papel do Estado como intermediador entre a lógica do trabalho e da categoria patronal e a lógica do capital. Então percebemos, por exemplo, que para que haja o desenvolvimento tem que ter um mínimo de segurança, que é proporcionado pelo Estado a nível de segurança jurídica de relações, segurança entre as pessoas, segurança até com relação aos valores e à propriedade do empregador, por exemplo, e segurança a nível de um mínimo de garantia de humanidade dos trabalhadores. Quando isso não acontece, gera problemas para o próprio Estado, problemas de saúde, problemas de segurança, problemas de pobreza, de miséria, redução exatamente do desenvolvimento humano, redução do próprio gasto, da participação do mercado, e aí vai um esvaziamento daquele Estado. Em perspectiva, trazemos um caso que é relatado no documentário Roger e Eu. Foi o primeiro documentário mais conhecido de um conhecido cineasta chamado Michael Moore nos Estados Unidos, e ele traz uma realidade que ele passou. Ele morava numa cidade chamada Flint, nos Estados Unidos, era uma das cidades modelo mais fortes a nível de desenvolvimento. Lá é o coração, é onde nasceu a General Motors. E lá exatamente havia 11 fábricas da General Motors, e todas as pessoas, o próprio Michael Moore trabalhou na GM, os pais do Michael Moore trabalharam na General Motors, os avós do Michael Moore trabalharam na General Motors. Mas um dia, exatamente no final dos anos 70, finais dos anos 70, os gestores da General Motors resolveram, com base em estudos meramente econômicos, transferir as 11 fábricas da GM para uma cidade no México. Lá havia um quantitativo de trabalhadores e, principalmente, o objetivo era porque esses trabalhadores recebiam alguns centavos a menos no valor da hora trabalhada do que os trabalhadores de Flint. Simplesmente a empresa não teve nenhum diálogo com o Estado, não houve a questão da função social da propriedade, não houve um diálogo com os trabalhadores, simplesmente ela optou por transferir as 11 fábricas para esse outro local, gerando um problema grande social para o Estado,
um problema grande para os bancos, um problema grande para o próprio mercado, para a indústria de Flint, para tudo que funcionava em redor dessa cidade. Quer dizer, não era uma questão mais que envolvia apenas as decisões da empresa, envolvia toda a vida das pessoas dentro daquela cidade nos Estados Unidos. Em verdade, ninguém fez nada, o Estado não atentou para essa perspectiva e simplesmente houve a mudança e a despedida em massa dos trabalhadores. O que aconteceu foi um choque muito grande, aumentou de forma incalculável a criminalidade na cidade. Até hoje tem documentários, até no Netflix, dispondo que Flint é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos, não era, exatamente porque houve um aumento da criminalidade, um aumento grande porque tinha falta de condições, pobreza absoluta, miséria, as pessoas não tinham outra forma de trabalhar. E quando o governo foi atentar para tentar fazer políticas públicas, querendo investir no turismo, eles criaram até situações em que as delegacias, os presídios viraram como hotéis, festas, mas nada dava certo porque não foi ordenado. Simplesmente as 11 fábricas foram transferidas e todos os milhares de trabalhadores que trabalhavam lá foram dispensados. Gerou um problema, um caos social para o município, para o governo, gerou um caos social para os Estados Unidos e gerou um caos incalculável, inenarrável para as pessoas que perderam seus empregos e não tinham mais como sobreviver. Não dava sequer para vender churrasquinho. Para quem? Quem ia pagar? Com que dinheiro? Se toda a cidade funcionava em função das fábricas da GM. Aí houve esse problema. No início tinha o dinheiro, no começo a questão das rescisões, mas depois isso foi acabando e não havia nada o que fazer. E começou exatamente o que aqui no Ceará chama de cobra engolindo cobra. As pessoas se brigando, se autoflagelando, muita dificuldade até hoje é o que acontece em Flint, e o Estado tentando sempre reparar a situação que fica quase irreparável. Pessoas que entram na criminalidade, na marginalidade, que não têm condições de estudar, que não têm um emprego, que realmente a cidade não fornece, ou há um esvaziamento da cidade, ou há um índice de impacto social muito alto. Daí a importância de termos um diálogo social. E isso é desenvolvido dentro da Organização Internacional do Trabalho. Por exemplo, quando se pensa hoje na quarta revolução industrial, na microeletrônica, na informática, na inteligência artificial, já estão discutindo sobre um computador quântico que já teria dado certo lá pela Google. Então se pensa na substituição. Tivemos aqui um vídeo sobre a substituição do homem pela máquina. Demonstramos aqui uma fábrica da Mercedes-Benz na Alemanha, produzindo quase não tem pessoas, salvo na parte de acabamento, as máquinas fazem tudo. Então como é que fica, né? Num mundo em que as pessoas estão todas focadas e educadas para trabalhar e todo o ensino é tudo estruturado na base do emprego, e de fato a OIT entende que o emprego, o trabalho assalariado é o que melhor consegue resolver problemas de pobreza e miséria, mas no mundo em que não tem emprego. Então tem que haver uma discussão a nível diplomático, a nível de diálogo social entre os governos, os trabalhadores e os empregadores, a nível dessa oscilação do capital, das transnacionais, da dignidade das pessoas, de modo que a função social da propriedade tem que ser respeitada, tem que ser permitida e tem que ser efetivada. Esse é um ponto relevante nas nossas discussões, nos nossos pensamentos. E aí é que tem que haver um desenvolvimento humanizado, racional, lógico, bem pensado entre os atores sociais. O fato se torna marcante porque aqui a nível de Brasil, em pouco tempo o governo acabou com vários conselhos, né? Essa parte do Estado democrático, a questão da democracia, do diálogo, de ver as maiorias, as minorias, de haver um debate, uma apresentação dos problemas reais, as possíveis soluções, e aí é o papel desempenhado por cada um desses conselhos. Aí fica difícil a perspectiva de não diálogo. O governo, inclusive, deixa de ver perspectivas que somente são vistas pelos próprios atores. Aí fica uma questão muito macro e não se percebe as microestruturas que podem gerar danos muito lesivos às bases da sociedade e do Estado. Na reforma trabalhista, que foi aqui invitada em 2017 no Brasil, tirou-se essa questão de despedida coletiva. Disseram que tanto faz ser despedida individual quanto despedida coletiva. E aí não se pensa no próprio problema que o Estado pode ter com relação à recepção dessas pessoas e a dificuldade de realocar essas pessoas e os seguros a serem pagos a essas pessoas, e exatamente o que pode gerar de criminalidade, porque não há uma perspectiva otimizada.
Em outra face dessa questão, quando nós vimos situações muito interessantes aqui no Brasil, que respingaram depois de problemas mundiais, quando o Estado participou para intermediar esse conflito, numa perspectiva de valorização humana e de preservação da legitimidade estatal e da ordem pública, ele fez a intervenção mínima. Foi um caso interessante no Japão, houve a questão de problemas com uma usina energética em Fukushima, no Japão, e aqui nós tínhamos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, fábricas da Toyota, por exemplo. E aí elas seguiam uma demanda de mandar grande parte das peças e coisas para as montadoras que vinham direto do Japão, e para isso tinha que ser feito no aço. E o aço era movimentado por essas usinas de energia atômica. Como houve esse problema, ia faltar peça. E basicamente a empresa mandou um recado para todas as suas filiais do mundo, mandando despedir todos os trabalhadores. Muitos países simplesmente despediram, gerou um caos muito grande, são muitas pessoas. E aqui no Brasil, quando vê essa questão, o Ministério Público do Trabalho, um dos órgãos do Ministério Público da União, entrou em campo e levaram isso para uma discussão nacional, viram a legislação nacional, negociaram com os sindicatos dos trabalhadores, sindicato dos empregadores, com a própria gestão, com os CEOs da Toyota, para humanizar esse processo que viabilizaria talvez uma melhoria até para a própria empresa. E eles trouxeram uma perspectiva forte, importante, no sentido de dar férias coletivas, de usar a legislação com as convenções coletivas, com acordos coletivos, para abarcar esse momento, para que não representasse uma despedida coletiva em massa. O que aconteceu foi realmente o refreamento dessa estratégia da empresa, que talvez ia ser muito problemática, até para depois ela recontratar pessoas capacitadas que estavam já atuando com ela e dando certo. E em pouco tempo a empresa se reestruturou, e todas as medidas tomadas pelo Estado, porque foi para cima com base nessa negociação, a nível nacional, que impactou internacionalmente, gerou um bônus para a empresa, porque quando ela se reestruturou, ela continuava com a grande parte dos seus trabalhadores, na verdade com praticamente todos, porque tinha sido aplicada legislação que possibilitava exatamente situações excepcionais. Daí o poder dos acordos coletivos de trabalho e de usar os próprios instrumentos jurídicos, humanizando, e não apenas dar a liberdade para desestruturar, que ia gerar um caos a nível de Estado, que não houve mais. Por isso é importante refletirmos sobre esse ponto. Então, até a próxima. Obrigado pelo momento de reflexão um pouco mais alongada. Grato pelos likes. Se inscrevam no canal.